Olá, meu querido irmão, irmã, tudo bem com vocês? Então, nós resolvemos gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor, né? Eu sei que nós temos aprendido muitas coisas dos nossos cultos, né? Nas nossas células, né? No cursão, a gente tem aprendido muitas coisas. Mas como nós abordamos esse tema, né? De Mateus capítulo 6, versículo 33, onde muitas pessoas querem ser abençoadas, querem ter bênçãos, né? Querem ter algo de Deus, desfrutar, né, de todos os presentes e dons que Deus deixou para os filhos aqui na terra. Então nós temos entendido em Deus que Deus deixou para nós, né, a explicação de como termos todas as coisas, né? Romanos 8 diz que aquele que não negou o seu filho, porventura negará qualquer outra coisa nele, né? Então Deus ele não quer nos negar nada sobre a terra. Deus ele quer que os seus filhos, né, filhos maduros, venham ter tudo em ampla suficiência. Mas por que que alguns filhos têm, né, o pão de cada dia? Por que que filhos têm mais, né, para poder transbordar em outras pessoas? E por que, infelizmente, alguns filhos ainda não têm, né? E nós temos ensinado, né, a palavra de Jesus, que o próprio Cristo, né, nos ensinou, né, e nós cremos em Cristo. Se cremos em Cristo, cremos na sua palavra, né, que é pura e verdadeira. E Cristo ele nos ensina, né, em Mateus capítulo 6, versículo 33, a qual nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, em segundo lugar a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que não é o primeiro, segundo ou terceiro lugar, né, não é uma ordem, mas ele está dando para nós ali um direcionamento, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, se interesse. Né? Infelizmente, nós temos abordado tanto nos cultos, no particular, em célula, muitas pessoas que ainda, né, não entendem o que é o reino dos céus. Alguns nem sabiam que há uma distinção entre o reino dos céus e vida eterna, mas muitas pessoas já têm aprendido sobre isso. E logo vem a segunda dúvida: o que é a justiça? Né? Por que justiça? Né? E nós, né, queremos nesse vídeo, mesmo que breve, né, não queremos alongar muito, queremos explicar um pouquinho, né, do que é a justiça, baseado na palavra do Senhor Jesus, né? Para quê? Para que nós possamos desfrutar dessa palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Guarda isso no seu coração. Muitas pessoas estão correndo atrás apenas daquilo que Deus tem para dar, né? E Deus ele quer se dar para nós, né? Na verdade, né, nós vamos aprender agora, né, nos próximos minutos, que na verdade nós temos que crer naquilo que Ele já se doou para nós, né? Então vamos lá, gente. Só para a gente ilustrar, a Bíblia explica a Bíblia. Nós não podemos pegar um outro livro, né, alguém que teve um sonho, revelação, interpretação. A gente não pode pegar alguém que no momento de fé teve uma ideia, né, um anjo desceu, né, para ele e trouxe uma nova revelação. Um anjo pode aparecer, a pessoa pode ter sonhos, Deus pode falar com ele, no encontro com Deus pode ter esse encontro sim, gente, mas tudo tem que ser baseado naquilo que a própria palavra de Deus já nos deixou dito, né? Não pode trazer confusão de uma interpretação daquilo que Deus já deixou para a gente, né? Da palavra dele. Não pode ser, não pode retirar e nem agregar nada daquilo que a sua própria palavra já nos deu. Mas vamos lá. Então, primeiro, né, o reino do céu nós já aprendemos. Vamos falar um pouquinho sobre a justiça. Então nós precisamos entender, gente, o que é a palavra justiça, qual é esse termo, aonde é usado, né? Nós precisamos entender que Deus ele é o juiz, ele é o juiz e um justo juiz. Deus ele não pode ser pegado nele nenhuma falha, né? A gente, né, sempre usa assim algo bem simples, né, que chega a ser quase ridículo a explicação, mas peço que você me entenda, do se, mas o se, né, podemos dizer assim, se Deus tivesse matado o diabo, né, naquele primeiro momento em que ele se levantou contra Deus e enganou a terça parte dos anjos, nós não teríamos sofrido, Adão não tinha caído, e se, né?
mas o se não se escreve, né? O se é uma possibilidade que não é um atributo de Deus. Deus, ele não pode fazer injustiça. Se ele faz isso, né, alguém pode se levantar dizendo Deus não é justo, porque quando se levantou um inimigo, ele foi lá e destruiu, não deixou sequer oportunidade, né, ou de justificativa e enfim por diante. Então não existe. Deus, ele não quebra as regras, porque as regras foi ele mesmo quem criou, tá? Então vamos lá, né? Vamos para a Bíblia, não vamos sair daquilo que a própria Bíblia nos deixa, né, como base, como alicerce, plataforma, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 17, né? Deus, ele lança uma palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus, ele fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, né? Não pode comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha o juiz dando, né, uma regra, uma lei. Se descumprir, tem que ser aplicada uma pena. A história você conhece, Adão foi lá e Eva comeu, entregou para o seu marido, e ele comeu também, e toda a história você conhece. Então, mas só que existe uma palavra que Deus, ele deu para Adão, né? Por isso que não foi para Eva, Deus deu para Adão. Por isso que quando Eva comeu, não houve nada, porque não existia uma lei sobre Eva, existia uma lei sobre Adão. Quando ele come, né, aí houve uma quebra de princípio, quebra de lei, e ali agora precisa ser aplicado justiça, porque ele descumpriu uma regra do próprio Deus. Tá, então gente, toda a história você já conhece, por isso nós precisamos ter clareza do plano de redenção de Deus, né? O vídeo eu vou fazer mais curto, a gente pode, né, se estender, né, numa outra temática, porque enfim, né, a Bíblia, ela não é de um capítulo só, né, de um livro só. Elas são vários livros de vários capítulos para que a gente venha entender todo o plano de redenção de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ali está aplicado todo o plano de redenção, de como Deus como ele aplica a sua justiça aqui na terra e como ele usa de justificação para nós, né, os filhos dele. Ele não pode quebrar e dizer assim, vem você para cá, você eu não quero, né? Não, tem todo um plano, né, de Deus, que é o plano de redenção. Então vamos lá. Então nós entendemos que Adão errou, Adão quebrou e precisava ser aplicado justiça. E quando, né, nós entendemos, queridos, que Adão come, ele não morre na hora. Claro, né, eu não estou aqui espiritualizando. Adão, ele perdeu a glória de Deus, viu que estava nu, e ali houve uma morte, né, no seu espírito, né, e ele se tornou um ser mortal. Até então, um ser imortal, e agora ele se tornou um ser mortal, foi lançado para fora do Éden, a história você conhece. Mas agora Deus, ele começa, se Deus, ele elimina Adão, diz assim, deu ruim, vamos matar tudo, vou matar o homem, vou aniquilar ele da face da terra, vai deixar de existir toda a sua descendência porque ele fez algo de errado para mim. Deus poderia ser, né, atribuído a ele injusto, mas um dos atributos de Deus é justo. Então agora ele precisa aplicar a sua própria justiça, né, para poder justificar o homem, né? E nós vemos isso lá em Romanos capítulo 5, apenas a Bíblia explica a Bíblia. Romanos 5, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 5, do 12 ao 21, ele fala, né, sobre a justificação. No versículo 12 em diante, ele fala assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Pecado no mundo, deixa eu subir aqui o computador. E desde a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança à transgressão de Adão. Continuando, ele diz assim, se pela ofensa de um só homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus
Cristo. Deus deu para Adão um reino onde ele deveria reinar, dominar sobre os animais, ele deveria ali cuidar de um jardim, né? Ele não o fez, né? Para quem gosta, né, um pouquinho mais de teologia, o primeiro Adão e depois Jesus, o segundo Adão, né? Mas você vê como é bem claro, se pela ofensa de um só, né, reinou a morte, sentença de morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça, o dom quer dizer presente. Aqueles que recebem de graça um presente da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Continuando diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, veio um juízo, morte para todos os homens, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Essa é a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então a justiça de Deus, né? Nós podemos usar uma frase que eu gosto muito, nas minhas orações eu uso. Eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Eu não fiz nada. Deus ele precisava aplicar a justiça e ele aplicou em Jesus Cristo. E eu sou justo porque Jesus se fez pecado e morte no meu lugar, e através de Jesus, ele me tornou justo. Eu sei que nós precisamos entender, queridos, assim, por que Jesus ele enfatiza isso, né? Ele traz o foco nesse momento. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que ter consciência do reino. Né? O reino milenário, o reino de Cristo, o reino dos céus aqui na terra. Eu preciso ter essa consciência, que senão não faz sentido todo o galardão, recompensa, o trabalhar, as minhas obras, recompensa. Né? Não, eu tenho que ter consciência do tribunal de Cristo, né? Da justificação através da fé, onde eu sou uma nova criatura preparado para reinar com Cristo durante 1000 anos. Reino milenar, reino. A justiça, agora eu preciso saber por que se aplicou isso. Entender que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Cristo, né? Então, o que é a justiça? Nós precisamos entender assim, ó, imagine uma cena. Para você entender justiça, é um termo jurídico, é um termo de tribunal. Então, Deus, ele é o juiz, né? Em última análise, só para você entender, né? Em última análise, Deus, ele é o juiz, ele é o que nos condenou à morte, uma sentença, o juiz, mas ele também providenciou a Cristo para nos resgatar das trevas. Entende? Deus nos livrou da mão de Deus. Não é o diabo que deu a sentença, ele é o acusador, o Ra-Satã. A palavra Ra-Satã também é um termo, né, de advogado de acusação, né? Então ele é que promove a acusação. Então é um termo jurídico também a palavra Ra-Satã, né? Quando ele fala Satanás, Ra-Satã, ele é um termo de acusador, é aquele que acusa, é aquele que, né, imputa ao réu o crime, né? Então o diabo ele sempre vai te acusar. Mas aí eu preciso entender, queridos, um termo, né, até hoje, né, imagine a cena, imagine que uma pessoa, né, podemos dar nomes, né, imagine que, vamos dar um nome, né, de Pedro e João, né, que é mais fácil de entender. Imagine que Pedro foi condenado e sentenciado à morte por um crime. Fica a teu critério você ilustrar um crime, mas um crime que lhe imputou uma pena de morte. E Pedro, né, ele teve, né, o processo de aplicar uma defesa em seu lugar, mas ele não conseguiu, né, e ele foi sentenciado à morte. Então, beleza, foi sentenciado à morte, sentença. Então, houve uma sentença de morte para ele que veio morrer. Tudo bem. Aí,
né, eu vou pegar a mesma ilustração, né, imagine que toda a imprensa está cobrindo, porque o crime que ele cometeu foi de alta repercussão, né, então agora eles querem saber se vai ser feito justiça. Então, tá os repórteres, tá? Então houve uma sentença, né, de morte e tal. Aí, para tantos dias, não apresentado nenhum recurso, chegou o dia aonde Pedro, né, das maneiras, né, que você quiser ilustrar, né, pena de morte por injeção letal, enforcamento, enfim, né, cadeira elétrica, ele foi sentenciado à morte e ele cumpriu, né? Quando o médico vai lá examinar que não há mais batimento cardíaco algum, que foi decretado no horário a morte de Pedro, porque ele cometeu um crime, há uma frase que é lançada. O repórter vai virar para a câmera, ao vivo, alguém ali, os parentes, alguém vai dar a seguinte declaração: hoje se fez justiça. Mas olha como é que é. Hoje se fez justiça. Essa é uma frase que você já deve ter visto no Jornal Nacional, você já deve ter ouvido muitos familiares dando declaração, muitos familiares, né, que ainda está no processo, diz, tudo que nós queremos, ele não vai trazer meu familiar de volta, não vai trazer o meu bem de volta, tudo que nós queremos é justiça, né? As pessoas querem justiça. Então esse é um termo que parece ser difícil, mas não é. Ele é tão simples, mas muitos ainda confundem quando se aplica dentro daquilo que Deus ele sentenciou o homem à morte. Mas ainda não veio o tribunal. Entende? Ainda não veio o grande julgamento, o julgamento final. E nesse período da palavra de Deus até o tribunal, aí vem o Deus aplicando o resgate através de Jesus Cristo, tá? Então, vamos pegar a história, né, de Pedro, né, agora aqui, na nossa mesma história, que foi noticiado, então foi sentenciado, foi cumprido, né, aplicou ali, morreu Pedro. Uma semana depois, assistindo o jornal, João, nosso segundo personagem, João, ele viu e se comoveu, né, se comoveu não, ele ficou aflito, amargurado de alma. Por quê? Porque o crime que acusaram Pedro, na verdade foi ele que cometeu. Não foi Pedro, foi João. Mas não conseguiram chegar até João. E todas as provas levavam a Pedro. Mas quem cometeu foi João. João chega agora com provas que ele tinha escondido e ele chega diante de um juiz, da imprensa, ele pode chegar e dizer, na verdade, fui eu que cometi aquele crime. No termo jurídico, não pode ser mais aplicado a João. Não pode. Por quê? Porque aquele crime foi pago. Aquele crime não existe mais. Alguém foi lá e morreu. Aquele crime foi pago. Não tem como agora matar João também. Porque Pedro já morreu no lugar de João. Você está entendendo o que é a justiça? A justiça se aplicou em Pedro. Quem deveria morrer e cometer o crime foi João. Mas Pedro foi lá e pagou, porque havia provas sobre Pedro. Provas que não era real. Mas Pedro, você entendeu, né? Mas, só para explicar, todas as provas é nós. Nós cometemos os nossos pecados. Isaías 53 fala, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós cometemos. Cristo não cometeu. Mas a própria palavra diz que era necessário que o Cristo, o Messias, Jesus Cristo, levasse sobre si todos os nossos pecados, em morte de cruz, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando eu me apresento diante de Deus com aquilo que eu preciso, né, pedir, aquilo que eu preciso viver e andar, o ambiente, a filiação de que agora eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu preciso ter a consciência, eu preciso ter fé, a plena convicção de que eu sou justo. Pastor, mas isso é verdade? É toda a Bíblia explicando. Só para terminar e concluir, porque o vídeo já está ficando longo,
quero que você entenda, há uma diferença entre pecador perdoado, tá? E existe e a diferença entre pecador justificado, justo, tá? Eu sei que isso pode parecer, e era o que condenaram Jesus, e era o que muito crente diz, não, pastor, eu até acredito nisso, mas não, aí já é demais para mim. Deixa eu explicar para você. No céu não pode entrar pecador perdoado, tá? Eu sei que pecadores perdoados herdarão o reino dos céus, terão a vida eterna, né? É um raciocínio isso. Mas na sentença, nos autos do julgamento de Deus ao seu favor, não pode estar dizendo pecador perdoado. Tem que estar escrito um pecador que foi justificado. É essa a justiça de Deus. É muito mais do que o perdão. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Imagine, né, você que tem filha, né, está assistindo e tem uma filha. Imagine que você precisa sair e alguém se oferece para... eu posso ficar de babá das suas filhas, do seu filho mesmo? Posso ficar de babá? Né, e essa pessoa é aquela pessoa que, poxa, você conhece ali, né, e você sabe que o passado dela é que ela foi condenada, né, em 3 instâncias, ele foi condenado por alguns crimes de estupro de menor, né, de abuso sexual, né, de menor, de violência física contra menor, mas daí no dia lá, o advogado dele foi bom e ele foi perdoado, né, da sentença, ele foi perdoado, né, e agora ele está em liberdade condicional. Seja sincero, você deixaria o seu filho com alguém que já havia sido condenado, mas está em liberdade condicional sobre o abuso de menor? Você deixaria o seu filho com essa pessoa? É claro que você não deixaria. Porque, na verdade, ele é um criminoso absolvido ou em liberdade. Mas ele é criminoso. A sua identidade, a sua natureza é criminosa. Nós precisamos entender que em Cristo nós somos uma nova criação. Algumas traduções dizem que nós somos uma nova criatura, mas no original nós somos uma nova criação em Jesus Cristo, feitos nele, para andar pelas todas as obras que ele de antemão já nos preparou. Então nós não somos mais um pecador perdoado, nós somos justo. O que quer dizer justo? No dia da sentença, no dia que o juiz está dizendo, ele diz assim, você não é um criminoso, você é justo, absolvido. As provas não recaem mais contra você, porque Cristo levou sobre si toda a nossa condenação. Gente, o que é condenação? É os autos do julgamento. Ele levou sobre si o castigo e a condenação. Ele levou sobre si todas as provas que eram contra nós. Entende? Todo o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, foi pago. Deus, ele fala, dos teus pecados eu não me lembro mais. Entende como é muito mais do que isso? Muitas pessoas dizem, pastor, do jeito que vocês pregam e ensinam essa graça, parece ser uma forma simplista. Não o evangelho é simples, mas é poderoso, é muito mais, porque o que a lei não conseguiu absolver, pelo contrário, né? Romanos 5 ele fala sobre isso, a lei trazia morte, condenação, agora pela dispensação da graça, pela justificação, a saber, Jesus Cristo, nós somos justos, então nós reinaremos com Cristo, nós somos justos para o fazer. E agora as demais coisas à nossa volta vos serão acrescentadas. O atributo de Deus é justiça. Um dos atributos de Deus, né? Os estudiosos dizem que são 18 atributos principais, né? Mas existe muito mais dos atributos de Deus. Mas um dos atributos de Deus é justo. E ele é justo. Jesus Cristo é justo. Tal como ele é, nós somos nesse mundo. Então eu sei que dói o ouvido do religioso quando diz nós somos justos, né? Mas é um termo que você tem que usar. Quando você for se declarar, você não é mais culpado, você é justo. Não porque você merecia, não porque você é bom, mas porque Cristo
se fez pecador no seu lugar e ele levou sobre si toda a culpa, toda a condenação. Amém, gente? Essa é uma explicação, né? Claro que eu resumi, né, totalmente né, as palavras em poucos minutos, mas eu estou à disposição para quando, né, você quiser, quando você quiser tirar dúvida, que você possa enviar esse vídeo para alguém que talvez precisa ouvir essa palavra. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe em nome de Jesus.